ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. O sol se põe, nasce um novo dia. Eu canto a ti uma nova canção, e seja o que for ou o que estiver à frente, eu cantarei até o anoitecer. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Tu és amor e és paciente, tu és fiel, grande é o teu coração. Por toda a tua bondade eu sigo cantando. 10.000 razões para te adorar. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. E quando então se findar o dia e eu sem forças não puder suportar, ainda assim minha alma seguirá cantando. Por 10.000 anos e por muito mais, minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Minha alma canta ao Senhor, seu nome louvarei. Bendiga todo meu ser ao Senhor, sempre o louvarei. Sim, eu sempre o louvarei, sempre o louvarei. Olá, meu querido, minha querida, a paz de Cristo, boa noite. Que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez, conectados uns com os outros e com o nosso Senhor. Nós somos a Igreja de Cristo, a igreja que ama a Deus e ama o próximo. Então que bom que você está conosco nessa noite, que você separou o seu tempo, que é precioso, que é corrido, para ouvir mais uma palavra, participar desse momento tão sublime
que é o momento de cultuarmos o nosso Deus. Olha, eu tenho aqui alguns avisos para passar para vocês, que está acontecendo na nossa igreja. Nós estamos tendo uma série de mensagens aqui aos domingos pela manhã. E o nome da série é Vida de Verdade, uma série fabulosa, incrível, onde nós aprendemos princípios da Palavra de Deus para termos a vida que o Senhor planejou para a gente. Hoje pela manhã falamos sobre perdão, a importância de perdoarmos. E foi realmente um culto impactante, onde todos nós precisamos avaliar os nossos corações e vermos que a falta de perdão gera sérios problemas na gente e trava a nossa vida de vivermos a vida que o Senhor tem para a gente, a vida abundante, a vida que realmente é incrível, não é verdade? A vida que Deus tem preparado para mim e para você. Então, venha domingo que vem, a partir das 10 horas da manhã, nós estaremos reunidos aqui. Também, a partir do domingo que vem, nós teremos aula dominical, EBD, a nossa EBD. Vamos voltar com a EBD presencial. Então, às 9 da manhã, nós temos a EBD aqui e vamos estar falando sobre as parábolas de Jesus. Então, você é nosso convidado para estarmos com a gente. Cada domingo vamos estudar sobre uma parábola, o que Jesus queria dizer para a gente. Tá certo? Vai ser um prazer tê-los conosco a partir do domingo que vem. Olha, na segunda-feira, agora, dia 1º, amanhã, nós vamos começar uma jornada de oração. De segunda a sábado, do dia 1º ao dia 6, nós vamos estar online no Google Meet. Então, se você quiser participar, manda uma mensagem para a gente, que nós vamos mandar o link para você. E o que vai acontecer? Às 7 da manhã vamos nos reunir para orarmos pelos projetos da igreja, orarmos por nossas vidas, né? E vamos estar ali orando de 7 horas da manhã às 7h45. Então, se você quiser participar, junte-se a nós nessa jornada de oração. E eu creio que Deus vai fazer muitas coisas através do nosso clamor a Ele. Olha, eu quero compartilhar inclusive um salmo com você, Salmo 5, versículo 3, que fala assim, Salmo capítulo 5, versículo 3. O Senhor diz assim para a gente: de manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Ô meu amado, vamos começar o nosso dia, nessa semana, clamando, falando com o nosso Deus. E você vai ver a diferença que fará na sua vida, tá bom? Então, amanhã, às 7 horas da manhã, nós te esperamos, tá bom? No Google Meet. Olha, todo domingo é tempo de tomarmos a ceia do Senhor. Nós pregamos isso aqui, é uma das doutrinas da nossa igreja, de imitarmos a igreja do primeiro século. Então nós tomamos a ceia hoje pela manhã e nós queremos te incentivar a tomar a ceia na sua casa também. Você pegar o suco de uva, o pão sem fermento e lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz por você. Se você não tiver, você pode pedir para a gente, nós vamos entregar até você os elementos da ceia, certo? Nós temos um kit industrializado, onde nós compramos, esse kit vai até a sua casa e você vai ser abençoado tomando a ceia do Senhor, lembrando o que Jesus fez na cruz, tá certo? Então, separe um momento nessa noite para você tomar a ceia e lembrar de Jesus. Ele disse, façam isso em memória de mim. Então, lembre de Jesus nesse momento. Também, aos domingos, primeiro dia da semana, nós ofertamos ao nosso Deus. Nós separamos parte da nossa renda, como a palavra de Deus diz, né? Cada um dê segundo a sua renda e separamos o valor para dar para Deus. Separamos ali 10% da nossa renda, separamos um valor que nós ali nos comprometemos diante de Deus e entregamos na igreja. Olha, as nossas ofertas, os nossos dízimos servem para abençoar as pessoas que estão em necessidades, serve para levarmos a mensagem realmente a mais e mais pessoas. Então é muito importante. E também serve para provar onde está o nosso coração. Se o nosso coração está em Deus ou se está no dinheiro. O dinheiro é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. Tem pessoas que têm vivido em função do dinheiro. Então, esse momento, realmente nós nos desprendemos do dinheiro e colocamos realmente a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Então você pode fazer a sua oferta através da nossa conta bancária. Nós temos conta no Banco Bradesco. Banco Bradesco, agência 2538, conta corrente 15040, dígito 1. Tá certo? Então você pode ofertar e ali você pode realmente cumprir esse mandamento
da palavra de Deus, tá certo? Então vamos orar por esses 2 momentos. Pai, muito obrigado por termos a oportunidade de lembrar do Senhor através da Santa Ceia, lembrar do seu sacrifício, do seu amor por nós. Obrigado, Jesus. Pedimos a sua bênção em nossas vidas e que sempre tenhamos o Senhor em primeiro lugar. Pai, obrigado também pela oportunidade de ofertarmos ao Senhor nesse momento. É uma honra poder separar uma quantia e devolver para o Senhor parte do que o Senhor já nos deu. Obrigado, Jesus. Obrigado por cuidar de nossas vidas. Obrigado por cuidar de nossas finanças. Obrigado por ser o nosso Deus. O dinheiro não é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor abençoe cada um que está fazendo isso agora, ofertando, tomando a ceia. Que as suas bênçãos sejam derramadas sobre nossas vidas. É no seu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Meu amado, hoje nós temos um convidado especial para trazer a mensagem para a gente, meu amigo Ronaldo Coelho. Eu conheci o Ronaldo em 2005, dezembro de 2005, no encontro de ex-alunos do Seminário Teológico que eu fiz lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E assim, ali nasceu uma amizade incrível. É um grande amigo que eu tenho, uma pessoa que eu guardo no meu coração. A gente, quando se encontra, se diverte muito. É sempre um tempo precioso para mim encontrar esse grande irmão, esse grande amigo. Eu te agradeço, Ronaldo, por você ter aceitado trazer a mensagem para a gente. Você que tem sido uma bênção aí na Igreja de Cristo em Brasília, junto com sua esposa e suas 2 princesas. Que Deus te abençoe com essa família linda. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. Estamos animados para ouvi-lo e temos a certeza que Deus vai nos ensinar muito através de você. Deus te abençoe, Ronaldo. Irmãos, abram seus corações, abram seus ouvidos nesse momento, que a palavra vai ser pregada por um homem de Deus. Deus abençoe. Olá, boa noite, paz e graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero começar essa noite de louvor ao Senhor, esse dia, agradecendo também pela oportunidade de falar com os irmãos na cidade de Campinho. Permita-me que eu me apresente. Meu nome é Ronaldo Coelho, vivo aqui na cidade de Brasília, sou casado com a Lívia, tenho 2 filhas, a Helena e a Pérola, e graças ao nosso Senhor tenho trabalhado por tempo integral aqui na Igreja de Cristo no Distrito Federal. Que Deus abençoe a igreja que se reúne na cidade de Campinho, aí no bairro, de Campinho, que o nosso Senhor possa estar abençoando cada família que está aí representada neste momento. Meu abraço, meus votos de dias melhores para aqueles que estão de alguma maneira desanimados, mas eu queria trazer uma mensagem que pudesse renovar a sua fé e o seu ânimo. Para mim, é uma grande satisfação, uma honra muito grande poder participar deste momento. Pois bem, você já se sentiu desanimado ou desanimada? Neste momento que você está vivendo, você está muito animada, muito animado ou não? O seu ânimo, de alguma maneira, parece que se foi diante das circunstâncias tão adversas que nós temos vivido. Sabe, é comum que nós tenhamos dificuldades de superar quando nós estamos vendo coisas que não nos agradam, quando à nossa volta as coisas não parecem estar bem. Nosso ânimo parece que fica pequeno, é um dia de cada vez. Então veja, a maioria de nós já experimentou tempos em que parece que as coisas não vão bem. Nossos planos foram frustrados em 2020. Muitas coisas não aconteceram. A sua viagem dos sonhos, provavelmente o casamento, o noivado, o emprego dos sonhos, o concurso público, o vestibular, talvez aquele plano de reformar a casa, de mudar de endereço, você ainda não conseguiu realizar. Quantas coisas, não é, que você teve que adiar. E agora você está de alguma maneira desanimada ou desanimado. Sabe que uma das causas que levam as pessoas à depressão é o desânimo?
Quando o desânimo se torna algo muito acentuado, uma situação da qual você quer ficar em casa, você não quer ver pessoas, você não quer ter contato com outras pessoas. Quando você deixa de fazer planos, provavelmente você está iniciando um processo depressivo. E este processo de depressão ele é muito triste e penoso. Por quê? Quando alguém entra nesse estado de depressão, ele precisa de ajuda, ela precisa de ajuda. E nós precisamos analisar aos olhos de Deus, como que Deus enxerga esta situação. Sabe, uma das coisas que eu posso dizer é que o desânimo ele é algo universal. O desânimo ele pode se tornar algo tão perigoso, como eu já disse, de nós fazermos com que o desânimo se torne uma depressão, e aí nós teríamos que entrar com um tratamento terapêutico e também medicamentoso. Eu não sou profissional da saúde nesse sentido, mas eu creio que nós precisamos nos ater muito bem para este momento de grande consternação e tristeza, porque nossa economia não vai bem, porque nossa saúde não vai bem, e ainda nós temos poucas esperanças no que concerne ao governo, àquilo que os homens têm feito. Então, claro que se nós olharmos por essa ótica, o mundo parece estar um caos, mas ainda há esperança. Eu quero dizer que o desânimo ele é algo universal, ele atinge a todos. De alguma maneira, você e eu já fomos atingidos por esse estado de espírito desanimador. Se não fomos, provavelmente o seremos, infelizmente. Mas veja, todos nós um dia vamos enfrentar o desânimo. Ele então é algo universal, ele atinge a todos. Todo mundo um dia já ficou desanimado. Alguns com mais intensidade, outros com menos. Talvez alguns superam com mais facilidade. Passam alguns momentos e dali a pouco volta a viver e retomar os planos e os sonhos. Mas veja, é inevitável, até um grande corredor, até um grande competidor já experimentou um dia o fracasso, a frustração, a derrota, o desânimo. Mas o que fez com que ele se tornasse um grande vitorioso em um esporte é porque esta pessoa confiou mais em si do que nas circunstâncias que estavam ocorrendo ao seu redor. Ele se esforçou um pouco mais do que a maioria. Ele buscou forças em pessoas, em Deus, para superar aqueles momentos de dificuldade. Então, veja, o desânimo é algo universal, é algo inevitável e também é algo benéfico. O desânimo ou os desafios, as frustrações da vida, elas também podem ser benéficas, porque fazem com que nós nos tornemos pessoas mais resilientes, mais resolutivas, menos procrastinadoras. Então, às vezes, nós precisamos enfrentar alguns reveses para que nós nos tornemos pessoas mais viris, mais fortes, para que nós nos tornemos pessoas mais resilientes. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4, que os nossos sofrimentos não podem ser comparados à glória a ser revelada. Então, nós precisamos entender justamente isso. Nós temos uma glória a ser revelada. Nós temos algo em nós que vale muito mais do que toda a prata e todo o ouro. Precisamos nos convencer disso. Nós temos um tesouro num vaso de barro. E nós precisamos valorizar, então, aquilo que nós temos. O importante é que quando o nosso desânimo vem, nós não devemos desistir de nós mesmos, continuar. O importante não é ser o campeão, o importante é superar aquele round, aquele momento, sabe? Para que
nós tenhamos uma grande conquista, nós precisamos, de alguma maneira, pensar em um passo de cada vez. Ninguém chega a ser um grande competidor, a ser um grande time, a ser uma grande equipe, a ser uma grande igreja, se não pensar em um passo de cada vez, na maneira pela qual você e eu vamos atingir aquele objetivo. Então, perceba, o fracasso pode finalmente levar ao sucesso, mas nós temos que pensar, queremos ou não pagar o preço? Porque para alguns o preço é muito alto. Se fosse fácil, todo mundo estaria casado hoje, não é? Mas o nosso país é recordista de divórcios. Nosso país é recordista de muitas doenças, de muitas mazelas sociais. Todavia, a falta de sucesso, seja ela real ou imaginária, somente poderá ser percebido por aqueles que vivem aquele momento. Ou seja, o desânimo virá. E você pode ter passado por um fracasso real ou imaginário, mas independente de se ele é real ou imaginário, se você estiver desanimado, você vai ter que superar isso. Então perceba que nosso ânimo se vai, nosso ânimo parece que se esvaiu por causa de um fracasso, de uma frustração. E você e eu temos agora algo a decidir. Vamos continuar prostrados ou não? Qual seria a cura para o desânimo? Para que esse desânimo não nos leve a uma depressão, a um estado de espírito desanimador, onde nós poderíamos ser facilmente levados a pecar, a desistir de nós mesmos, de Deus, da família, da igreja. Então perceba que nós temos um grande desafio pela frente agora em 2021. Não é amanhã, é hoje. É a partir de hoje nós precisamos decidir o que vamos fazer. Então a grande pergunta é: a cura para o desânimo existe? Vamos ler um trecho da Bíblia que se encontra lá em 1 Reis capítulo 19, versículos de 1 a 18. 1 Reis capítulo 19, versículos de 1 a 18. Leiamos. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso a Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminho de um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Deitou-se debaixo de uma árvore e dormiu. De repente um anjo do Senhor tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu e bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se, come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu, bebeu e, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Essa história aqui, ela tem alguns pontos que nos chamam muito a atenção. Porque veja, Elias era um profeta de Deus, um homem que estava querendo fazer com que a nação de Israel se voltasse para Deus. E no capítulo anterior é narrada a história que ele vence o exército de Jezabel.
que era uma líder de um povo. Mas essa mulher era também devota a alguns ídolos pagãos. Por exemplo, o deus Baal. Diz aqui no texto que ela ameaçou Elias, porque ela soube que ele matou os seus profetas. Olha só que interessante, versículo 38, do capítulo 18. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. Eles os prenderam e Elias os fez descer ao riacho de Quizon e lá os matou. Então perceba que depois de Deus ter realizado um milagre, ter queimado o holocausto na frente dos profetas de Baal e ter feito aquilo também na frente de Elias, o que acontece? Elias mata os profetas de Baal. E agora Jezabel está furiosa contra Elias, e o que ela promete? Que amanhã, nesta mesma hora, eu vou matar você. Você estará morto. E o que acontece com Elias? Qual é a sua reação? Ele é um homem guerreiro, ele é um homem forte, ele é um homem que lutava para que o povo se voltasse a Deus. E olha a reação deste homem. Ele teve medo. Versículo 3 disse: ele teve medo e fugiu para salvar a vida. Teve medo e fugiu. Um homem que era um guerreiro, um homem que era capaz de matar um exército, agora está com medo. Um homem que já tinha experimentado o poder de Deus várias vezes e agora, recentemente, estava com medo. Fugiu porque uma mulher o ameaçou. É claro que a Jezabel era uma mulher cruel e perigosa, mas a reação de Elias parece um pouco adversa de um homem que confia em Deus. Parece um pouco adversa de um homem que confia no Senhor. E a oração de Elias nos chama muito a atenção. Olha o versículo 4, diz assim: entrou no deserto caminho de um dia, chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ele foge, ele fica com medo e agora ele pede a morte. Que coisa, não é? Que reação deste homem diante de uma circunstância tão adversa, diante da ameaça de uma mulher. Este homem foge com medo e pede a morte a Deus. Quantas vezes você e eu também não reagimos assim? Quando as coisas não vão bem, quando algumas coisas parecem nos ameaçar, nós queremos fugir, nós ficamos amedrontados. E olha só o que acontece. Um anjo aparece para Elias e este traz pão e água. E fala: come, bebe, porque a sua jornada é longa. Sabe o que eu entendo desta história? É que o fim, quem determina é Deus. Quem diz qual é o capítulo final da história é Deus. E aqui o que fica muito claro é que, Elias, você não vai morrer. Muito pelo contrário, você é um instrumento de Deus. Deus tem planos para você. E a primeira coisa que Deus quer fazer com aqueles que estão desanimados é que eles possam estar bem alimentados, com os seus corpos bem alimentados, com a sua mente bem descansadas depois de um sono, e voltar a fazer aquilo que Deus determina. Já imaginou, irmãos, que às vezes você está desanimado
se escondendo com medo, e Deus fala: coma, durma, mas a sua jornada será longa. Você não vai parar por aqui. Aqui não é o ponto final. Aqui não é o último capítulo da história. Deus ainda tem planos e por isso você precisa ser restabelecido. Quantas horas por noite você dorme? Sua alimentação ela é balanceada? Tem carboidrato, tem proteínas, tem minerais? Sabe que nós precisamos entender que os nossos corpos são preciosos. E é por meio desses corpos que Deus vai realizar a sua obra. Então nós precisamos nos amar. Ao invés de pedir para que Deus nos tire a vida, é melhor que nós peçamos para que Ele nos dê mais vida. Sabe, uma coisa que eu gosto de ouvir é que Deus pode acrescentar vida aos nossos dias. Não somente dias às nossas vidas. Tem que acrescentar vida aos nossos dias. Percebe a diferença? E olha só o que acontece. A palavra do Senhor veio a ele, versículo 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Elias, fortalecido, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, ao monte de Deus. Queria perguntar para você, onde é que você encontra Deus? Aí onde você está agora? Ou será que você e eu precisamos em alguns momentos sair do lugar onde nós vivemos e ir para o encontro de Deus? Sabe, a Bíblia diz lá em Atos capítulo 17, que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Porque do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Nós precisamos então, muitas vezes, ir ao encontro de Deus. E por isso que eu pergunto a você, onde é que você encontra Deus? Se é neste local que você está, que muitas vezes tem um nome chamado igreja, se é neste local que você sente a presença de Deus, nunca falte desse lugar, nunca deixe de estar numa reunião. Mas se você encontra Deus contemplando a natureza, se você encontra Deus tendo um retiro espiritual, tendo contato com outras pessoas, indo ao encontro de outras pessoas, fazendo um retiro espiritual, o faça. Deus está falando para Elias: vem ao meu encontro. Vem ao meu encontro. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui? Deus agora pergunta para Elias no versículo 9, o que você está fazendo aqui, Elias? Olha só que coisa interessante, Elias estava fugindo e agora Deus pergunta: Elias, o que você está fazendo aqui enclausurado, com medo, frustrado, numa caverna? E aí Elias responde: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança e quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe diz: saia e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Sabe, uma coisa que me chama muito a atenção nessa passagem é que Deus é um Deus que vê. Sabe quando Abraão teve que mandar a Agar embora, ela grávida, e ela foi para o deserto? Ela chegou a uma seguinte conclusão lá no deserto: Deus é um Deus que vê. Mais do que isso, Deus é um Deus que vê e se compadece da nossa condição. E quando Ele percebe que nós estamos vulneráveis, que nós estamos fugindo da nossa missão, que nós estamos querendo nos enfiar num quarto escuro, numa caverna, num lugar onde ninguém possa nos encontrar, Deus está chamando você para um encontro com Ele. E nesse encontro, Ele quer se revelar a você. E Ele conhece tão bem as nossas fragilidades, que ele se apresenta de uma forma diferente aqui a Elias.
Olha só que coisa interessante aqui nesse versículo 10. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Versículo diz assim, o 11 ainda: veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Elias saiu ao encontro de Deus. Houve terremotos, houve fogo, houve um vento fortíssimo, mas Deus estava na brisa, naquela brisa suave. E quando Elias saiu, cobriu o rosto, se colocou na presença de Deus, Deus se manifestou a ele. Quando Deus se manifesta, muitas vezes na Bíblia, as pessoas, como diz lá no livro de Apocalipse, João caiu como se estivesse morto, Ezequiel caiu como se estivesse morto, onde estava na presença de Deus. Quando Deus se apresenta, muitas vezes, Ele se apresenta de uma forma um pouco impetuosa, um pouco turbulenta, como uma sarça ardente, como no momento da crucificação, em que começou a haver terremotos, os túmulos se abriram, o céu se escureceu, ao meio-dia se escurecer. Então perceba que a fragilidade de Elias aqui era tão grande, que Deus se apresenta para ele de uma forma muito suave. Talvez é isso que você precisa. É de um toque de Deus. É de sentir a presença de Deus de forma suave. Porque as circunstâncias já estão difíceis ao seu redor, não é? Porque você já está se sentindo sozinho. Porque você já está querendo ficar o dia inteiro trancado. Mas Deus está te chamando para fora. Está te chamando ao encontro dEle. E é como diz lá em João capítulo 4. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se você levantou da cama hoje, se você veio a este local para adorar a Deus, você com certeza sairá daí, da presença do Senhor, sentindo o seu toque. Que conforto, não é? Que momento de restauração do seu ânimo. Que momento para que eu e você nos livremos da depressão. O Senhor disse, versículo 15, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar à espada de Jezael, e Eliseu matará todo aquele que escapar à espada de Jeú. No entanto, olha só que interessante, Deus está falando para Elias, você tem uma missão, e esta missão ela é sua, não é de outro. Quando isso acontecer, talvez Deus possa pensar no momento em que Elias vai partir deste mundo. Mas primeiro, Elias, volte pelo caminho por onde veio e vá pelo deserto de Damasco, unja rei na Síria, unja rei em Israel e unja o seu sucessor chamado Eliseu. Porque eles vão te ajudar na obra. Eles vão te ajudar a fazer uma limpeza. E saiba que você não está sozinho. Olha só, as suas duas declarações, Elias, foi de que você era zeloso,
mas que você era o único que tinha sobrado. Olha o que Deus fala aqui no capítulo 19, versículo 18. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não os beijaram. Você não está sozinho, irmão. Às vezes você pode se sentir só. Às vezes você pode querer ficar só. E você pode achar que só a sua dor é muito grande e por isso você não merece e não deve mais viver. E Deus está falando, olha, eu fiz sobrar 7.000 que me representam. 7.000 que não se dobraram. 7.000 que ainda pertencem àquele remanescente fiel. Aquele pavio que fumega. Sabe? 7.000 que sofrem, mas que não se curvam. Que podem ficar prostrados, mas não beijam o pé de Baal. É isso que Deus procura. Pessoas que são resistentes na dor e no sofrimento, para que sejam cada vez mais encorajadoras de outros. Amém, meu irmãozão. Muito obrigado por essa mensagem tão impactante, tão poderosa, tão bem preparada. Obrigado, Ronaldo. Deus te abençoe, abençoe sua linda família, seu ministério aí em Brasília. Mande meu abraço aí para o Otávio, para o Júnior Lira, grandes amigos. Vocês fazem uma bela equipe, um belo trabalho aí em Brasília. Tenho acompanhado o que vocês têm feito. Viu? Um grande abraço, meu irmão. Deus abençoe. Vocês que ficaram aqui nos assistindo até agora, muito obrigado por sua presença. Sua presença é preciosa para a gente, muito importante. Você compartilha essa mensagem aí para seus amigos, nas suas redes sociais, compartilha o amor de Deus, que é muito importante. Outras pessoas também precisam ouvir a palavra. Você já ouviu? Já foi abençoado? Repasse a bênção para outros, tá certo, querido? Que bom que você esteve com a gente aqui. Agora nós vamos realmente descansar, né? Vamos daqui a pouco dormir e acordar para uma nova semana, um novo tempo. Eu tenho certeza que Deus estará em cada segundo das nossas vidas. Obrigado, Deus te abençoe, um grande abraço, fique na paz de Jesus Cristo, um beijo no seu coração. Tchau, tchau.